Levítico capítulo 6. Vamos ler do verso 8 até o versículo 13. Diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Ordenarão e a seus filhos dizendo: Esta é a lei do holocausto ou da oferta queimada. Isto é a oferta queimada ou holocausto, porque queimará sobre o altar a noite toda até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho e os seus calções de linho. Ele colocará sobre sua carne e levantará as cinzas que o fogo consumiu com a oferta queimada sobre o altar. E ele colocará ao lado do altar, e se despirá de suas vestes, e colocará outras vestes, e levará as cinzas para fora do acampamento até um lugar limpo. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graça por esse momento. Ó Deus, que o Senhor receba toda a glória, toda a honra para si, todo o mérito, Senhor. Tudo que foi feito nesse lugar, receba a glória, receba a honra, receba o louvor, receba, Senhor, toda a notoriedade nesse lugar, porque nós somos apenas vasos de barro, para que a excelência do poder seja tua, Senhor, e não nossa, que somos vasos de barro. Não permita, Senhor, que Satanás venha roubar a semente lançada em nossos corações, mas que o Senhor o repreenda, que a tua palavra encontre em nós uma boa terra e que ela possa germinar para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Bom, irmãos, esse texto aqui já foi ministrado, já até um ano atrás esse texto ardeu no meu coração e recentemente ardeu novamente. E como de costume a gente vai pedir ao Senhor uma direção, porque nunca é como antes. Ainda que você ministre o texto quarta, domingo, a porção das Escrituras jamais será como antes, porque o caminho da palavra de Deus é um caminho de revelações, como um mar profundo, imensurável, onde você não consegue encontrar profundidade. Todas as vezes que você descer mais, você vai encontrar mais, e vai encontrar mais, e não vai encontrar um local específico, porque não há limite para as divinas revelações de Deus, através da sua palavra. E ardeu esse texto no meu coração. Talvez você já deve ter escutado muito: o fogo arderá continuamente no altar. Qual é a diferença e qual é o ensinamento que se tem para nós que somos da nova aliança? Porque esse texto é da antiga aliança, amém, irmãos? Mas qual é a revelação ou discernimento, a orientação da palavra para nós que somos da nova aliança? O que a gente vai observar a partir disso aqui. E o que é, na verdade, devoção? Antes da gente discorrer esse texto, devoção nada mais é do que afeição intensa, ou amor intenso, dedicação. Todas as vezes que se fala de devoção, você está falando de alguém que está sendo dedicado para alguma coisa. O devocional vem de devoção. Por quê? Porque a devoção, ela inclui uma dedicação. Quando você vai fazer um devocional, você se dedica, se compromete, traça uma linha de planejamento e segue a disciplina até que você possa concluir. Isso é devoção, que é também dedicação.
intensa, anseio. E por que, Miqueias, você pegou esse texto e colocou a temática de devoção? Porque isso era o que os sacerdotes estavam fazendo naquele tempo. Eles estavam se dedicando, devotando a sua vida ao Senhor, a partir do momento em que eles ministravam o sacerdócio diante de Deus. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. E quando a gente vai caminhar para o sentido aqui desse texto do holocausto, a gente precisa entender, na verdade, o que esse texto em si fala, o que representa o holocausto. Na verdade, quando a gente vai para a raiz do sentido da palavra, do hebraico, você vai ver que aquilo ali, o sentido da palavra holocausto é elevar fumaça, sacrifício. Todas as vezes que subia-se um cheiro no altar do holocausto, falava-se a respeito daquilo que Deus estava recebendo. Por isso que o sentido é olar, elevar a fumaça, ou subir na fumaça, ou subir nas escadas ao alto, ou queimar totalmente. Todas as vezes que fala de holocausto, está se falando de algo que está sendo sacrificado, ou seja, oferta sacrificada, fumaça de adoração, fumaça de prazer diante de Deus. Por isso o sentido holocausto, amém, irmãos? E o que se sabe sobre o holocausto? Primeiro, o altar do holocausto, eles tinha 4 pontas ou 4 chifres. E para que serviam aquilo ali? De alguma forma o Senhor estava trazendo algum ensinamento. Quando o sacerdote pegava o novilho e sacrificava, o sangue era aspergido nas pontas, nos chifres. Se você for pesquisar hoje, você vai ver, dá um Google depois em casa, altar do holocausto. Você vai ver que era um altar meio que quadrado, as 4 pontas eram 4 chifres, a ponta era um chifre, e ali era onde o sacerdote aspergia o sangue do animal sacrificado. Uma outra coisa era o sentido do altar do holocausto. Lembra que eu falei aqui agora, quase há pouco tempo, que o altar do holocausto é o lugar do sacrifício? Esse é o significado do altar do holocausto. Lugar aonde se sacrifica, ou lugar de abatimento. Todas as vezes que o povo se voltava ao altar do holocausto, vinha na consciência dele que no holocausto era onde o animal morria. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Então o altar do holocausto só servia para se abater um animal. E ali no momento em que se abatia o animal, o sacrifício era aspergido e Deus recebia a devoção daquele sacrifício. O altar também, ele era feito de madeira, parte dele de madeira de acácia, madeira bruta. Isso também tem um significado para nós da Nova Aliança. Quando a gente vai estudar na cultura, aquilo ali representa o lado humano da pessoa de Cristo. Porque quando você olha para Cristo, você também vê Cristo como o lugar do abatimento, ou aquele que foi abatido. Porque quando se olha para Cristo, e a gente vai discorrer isso, você vai olhar para Cristo e vai lembrar do altar do holocausto. Repita comigo: olhar para Cristo é lembrar do altar do holocausto. Por isso que olhando para o altar do holocausto, você lembra da pessoa de Cristo. Uma outra curiosidade: o altar do holocausto apontava para a salvação, pois nele o pecador tinha os seus pecados perdoados, e através dos sacrifícios de animais inocentes, Deus recebia todo louvor. Por que o altar do holocausto representa Cristo? Porque Cristo foi um novilho. Quando eles pegavam um novilho, ele tinha que ser sem mancha,
para expiação do pecado, não podia ter mancha, não podia ser manco, não podia ser mulatinho, um pouquinho branquinho, não, tinha que ser todo branquinho diante de Deus. Não podia ter mácula. Por isso que quando nós olhamos para o novilho, nós olhamos para Cristo. Porque como era que se fazia o sacrifício? Pegava-se o ofertante, junto com a sua oferta, que era um animal puro, inocente, e ali a pessoa colocava suas mãos sobre a cabeça do novilho, e o sacerdote o degolava, e a partir do momento em que ele o degolava, era aquele um sinal de que os pecados daquele homem ou daquela mulher estavam sendo transferidos para o novilho. Por isso que quando Cristo se manifestou, ele tinha que vir à semelhança de um novilho. Por que ele tinha que vir à semelhança de novilho? Porque segundo o autor aos Hebreus, não sei se era Paulo, não tem nome, não posso afirmar, mas o autor aos Hebreus diz que ele veio à semelhança de um novilho, e que lá no Antigo Testamento era sombra do que se aconteceria da nova aliança. Então já lá naquele tempo estava anunciando que um cordeiro imaculado seria abatido no nosso lugar, e o sangue dele seria aspergido sobre nós. Aleluia! Tem tanta coisa para a gente desfrutar, mas a gente às vezes só olha para um negócio, um elemento. O fogo no altar, a gente vai chegar lá no fogo do altar. Mas existem tantas lições do altar do holocausto. Por que onde você olha, porque a salvação vem dele. Depois que ele veio, não precisa mais entregar outro novilho. Depois que ele veio, não precisa mais fazer aquelas coisas que os judeus na sua cultura faziam. Porque como seriam alcançados os bárbaros, os gregos? Como seriam alcançadas as outras nações que não tivessem a cultura? Por isso que ele veio como ovelha muda, sofreu em nosso lugar, e agora em Cristo nenhuma condenação há, não há bárbaro, não há gregos, não há cita, mas Cristo em nós, a esperança da glória. Ouvi uma ministração, mas se ela não apontar para o Calvário, não tem vida. Porque depois que o Calvário veio, aquilo lá atrás se tornou sombra. Porque o que está diante de nós é a realidade. Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. E onde ficava esse altar do holocausto também serve de lição. Ele ficava entre o átrio e a entrada do lugar santo. É como se o púlpito daqui para lá fosse o tabernáculo. Da porta onde está o bênção puro, Bruno, de lá para a rua era o pátio. O altar do holocausto ficava lá no centro da rua, da estrada Santa Eugênia. Quem entrasse dentro do local, do tabernáculo em si, pela porta de entrada do átrio, ou melhor, do pátio, melhor dizendo, ela já se identificava com o altar do holocausto. Ele já ficava ali de forma até proposital. E isso é um entendimento para nós quando a gente vai estudar a respeito disso. Porque, irmãos, por que o altar ficava logo quando se entrava no pátio, você dava de cara para o altar do holocausto? O homem em si e a mulher, quando se aproximava para o sacrifício, lembrava de uma grande lição. Eu só consigo me achegar até Deus se eu passar pelo lugar do sacrifício. Para alguém se aproximar de Deus naquele tempo, presbítero Geraldo, tinha que entregar algo no altar do holocausto. O homem em si
ele precisa entregar ainda no Novo Testamento. Ele precisa encontrar o lugar de morte para se encontrar com o Deus da salvação. Quando nós entramos na porta do tabernáculo, de cara nós estamos olhando para o lugar de morte. Quando nós olhamos para a notícia da salvação, primeiro existirá o lugar de morte. Todas as vezes que o evangelho da salvação for anunciado, ele também vem consigo trazendo lugar de abatimento. Eu tenho que morrer para o meu velho homem, para que o novo homem cresça segundo Cristo. Então, antes de alguém olhar para o templo, para o tabernáculo e pensar se entrar, ele deveria se lembrar do altar do holocausto. Aleluia. Todo homem, antes de se chegar até Deus, precisa ser abatido. Essa é a grande lição. Quando você olha para o altar do holocausto, fala para o teu irmão: ninguém consegue se achegar a Jesus sem ser abatido em alguma área da sua vida. Oh, que coisa boa. Vou dar um spoilerzinho do evangelho michuruca que estão pregando hoje. Não muda nada, não influencia a cultura, não influencia caráter. Vinde como estais e permaneça como estais. Que Jesus não é capaz de mudar o nosso caráter. Aí Deus tem que nos aceitar. Hoje as pessoas não precisam confessar Cristo, não. Deus é que tem que confessar ela. Porque ela acha que o lugar onde Deus a espera, o lugar dela está da forma que ela quer estar. Mas não tem como se achegar até Deus se não for abatido. É abatido o ego, é abatida a vaidade, é abatido os maus pensamentos, é abatida as práticas obscenas, são abatidos os nossos modos de viver, a cultura que nos influenciou. Então não tem como vir até Jesus se não morrer, irmãos. A salvação ainda fala de morte. Vem, meus lindos, chuchuzinho de Jesus. Não. Você primeiro vai precisar morrer para encontrar o Senhor. Aquele que quiser vir após mim, aí eu te pergunto: você consegue negar aquilo que é bom? Negar aquilo que é ruim é favorável, irmãos. Agora, negar aquilo que é bom custa caro. Aquele comportamento não é nem quando isso aqui, irmãos, escute isso aqui. Quando a gente vai entender isso aqui e entrar na profundidade, isso aqui está indo além de prática de pecado, porque algumas pessoas acham que negou o pecado e já fez de tudo. Não. O estilo de vida de santificação requer de nós um modelo, estilo de vida. Eu tive, depois que eu me aprofundei diante de Jesus, eu tive que abandonar hábitos e práticas que não eram pecados, mas que se eu não tivesse a capacidade de largar, jamais eu ia entrar na profundidade. Então algumas pessoas estão enganadas, estão embaraçadas com o mundo, aliançadas com o mundo. Às vezes não é nem o pecado em si, mas como já está tão grudado, já se tornou um ídolo, se tornou um pecado e precisa abandonar. Aleluia. Tem coisas que nem são pecados e Deus está pedindo para a gente abandonar e largar. Fala para o teu irmão: você acha que é só do pecado que você tem que abrir mão? Santidade ao Senhor. Lugar do abatimento. Entrava, já se via diante do altar do holocausto. Hebreus capítulo 9, verso 12. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante o seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos. Irmão, você está olhando para algumas coisas de cultura
e você não olhou o Cordeiro que entrou lá dentro do lugar santo. Ele mesmo representa o lugar santíssimo, Cristo, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Tudo aponta para Ele, irmãos. Ele entrou. Aí o autor aos Hebreus também no capítulo 10, verso 19 e 20, a gente vai discorrendo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarem no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Por isso, Cristo é tudo, irmãos. Quando se instaurar, ou se, acho que pior do que a perseguição é esse marasmo que está na nossa nação, conforto para tudo quanto é lado. Eu acho que isso até em si pior do que perseguição, porque pelo menos no momento da perseguição a gente ainda lembra do Calvário. Mas irmãos, no momento de perseguição, a única coisa que dá para se falar é do Evangelho de Cristo, porque não dá tempo para se fazer outra coisa, a não ser que é Cristo. A pessoa confessa Jesus e morre, não dá tempo. Agora nós aqui, irmãos, no meio dessa cultura pagã no Brasil, a gente fica sendo influenciado. Aí os homens ficam inventando um monte de coisinha para se fazer, coisa que até de judeu fazer, irmãos. Jesus já tornou essas coisas sombras. E a gente fica tentando se voltar para esses costumes judaicos. Cristo é o caminho de vida e nada mais. E aí dá nessas coisas, o cara vai, viaja, nada contra o talit, você pode comprar, mas o cara compra, vem para cá e vende a R$1.000 e tem bobão para comprar. Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Para eu ser como Elias, eu tenho que pegar o pozinho da areia dos montes que Elias orou. Eu te falo, onde que a Bíblia, irmãos? Aonde que nas Escrituras, na Nova Aliança, Jesus nos fez refém? Aí a gente precisa pregar o que é o sentido de lei e graça. Por isso que Cristo foi um escândalo para Roma. Por isso que Cristo foi um escândalo para a cultura do judaísmo. Porque quando olhavam para Ele, viam Ele, e Ele se intitulava o Messias. E olhando para Ele, eles deveriam esquecer de Abraão, esquecer de Moisés, porque está entre nós aquele que é maior. Está entre nós, Ele era um escândalo. Aleluia! A mensagem de Cristo é escandalosa em alguns lugares. Pergunta para eles quem é Jesus. É um profeta, um louco que passou por aqui. Porque Jesus não era coisa boa como os homens estão falando aí não, irmãos. Ai, Jesus era aquele. Aí Isaías veio, ainda bem que Isaías falou. Aí o homem vem, não, Jesus era muito irresistível. Irmão, olha e lê a Bíblia direitinho, e você vai ver que a cidade de Gadara o rejeitou. Eu estou falando de cidade. Quando ele estava ministrando, leu o Evangelho de João. Ele terminou falando de carne e sangue. O texto diz, e muitos dos seus discípulos o abandonaram. Jesus não era esse chuchuzinho que estão pregando não, tá, irmãos? Jesus foi rejeitado. Então vamos para Isaías, Antigo Testamento. Ninguém olhava para ele e via beleza ou formosura. Ele era alguém cujos olhos dos homens se escondiam. Tá, vamos ler as Escrituras. Quer mais um motivo? Cruz. Se ele fosse gente boa até a cruz, ele não morria. Cruz era sinal de escândalo. Jesus era como se fosse um maldito, porque a cruz
era a penalidade máxima de morte daquele tempo. E quem que foi livre da cruz? O malfeitor, Barrabás. E quem foi crucificado? Cristo. Aí aquela multidão, boa multidão que gosta de aplaudir quando acontece alguma coisa. A multidão que estava com palmeirinha, erguendo, e Jesus montado no jumentinho passando. Aí a multidão, Hosana nas alturas, bendito é o que vem o nome do Senhor. Mas no dia do Calvário olhou para ele e disse: que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Jesus foi a mensagem escandalosa. Aleluia. Fala para o teu irmão, não se esqueça do lugar do abatimento. Negar a si mesmo é o primeiro ponto de ser abatido, irmão. Quando você olha pro evangelho, checkmate. Você não tem mais as suas escolhas. Checkmate. Você não anda mais com quem você quer andar. Checkmate. Você não mais faz aquelas práticas que você gostava de fazer. Checkmate. E se eu não quiser? De repente um jovem rico que tinha muitos bens olhou, e por ele ter muitas posses, se entristeceu, abaixou a cabeça e se desviou de Cristo. Irmãos, isto está nítido. A mensagem que Elias pregou, a mensagem que Josué pregou, continua ecoando. Escolham após quem vocês querem servir. Escolha hoje quem você quer servir. Vamos lá, irmãos. Lugar do abatimento. Aí lá no verso 9, no texto que nós lemos, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite e até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Uma lição grande: quando se colocava um novilho ou um sacrifício em cima do altar do holocausto, ninguém poderia interferir. Uma vez que colocasse no lugar do abatimento, não se podia mais olhar para trás. A ordem de Deus era: vai queimar até não sobrar mais nada. Depois que você entra no lugar do abatimento, não dá para olhar mais para trás, presbítero Geraldo. Você tem a opção de pensar, mas depois que entra, será abatido. E vai queimar até que não reste mais nada. Aí alguém olha. Eu estava lá no baile com o Miqueias, cara. Eu olho para ele. O que aconteceu? Depois que eu entrei no lugar de abatimento, não restou mais nada. Deixei de ser um fornicador, deixei de ser um adúltero, deixei de ser um jovem pornográfico, deixei de praticar práticas incestuosas, abandonei os vícios, abandonei as mazelas, abandonei as más amizades, não pisei mais no lugar aonde eu iria herdar uma condenação. Eu encontrei o lugar de abatimento, e quando eu pisei, o meu pé queimou-se tudo, não restou mais nada. Alguns irmãos querem pecar, isso não existe. Ou você é abatido ou nem entra. Estou pensando em
olhar para Jesus, olha, tá bom, fica olhando para Jesus, mas se olhar um pouquinho a mais, você vai ser abatido. Pergunta para o teu irmão: existem traços de algo que já morreu em você? Até onde o altar queimou você? Até onde a chama te consumiu? Porque de longe, quando eu olho, eu vejo traços de um sacrifício que não foi entregue por inteiro. As pessoas precisam olhar para nós e ver um novilho queimando, um sacrifício queimando. E o mesmo lugar por onde Cristo passou, nós também passaremos. Porque Ele disse: toma a sua cruz. Era melhor Jesus Cristo ser um pouquinho mais enfático, e eu acredito que isso seria até mais alegre. Pega a sua cruz e vá para o lugar de morte, meu irmão. Pega a sua cruz e morra para o mundo. Pega a sua cruz e entre no lugar do sepultamento. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Falar de Cristo, falar do altar do holocausto, é lembrar de alguém que já morreu e não pode voltar mais. Pergunta para o teu irmão: será que você ainda escuta rumores do homem que já morreu? Será que existem alguns convites aí fora que te fazem saltar para um Senhor que você já queimou diante do altar e é teimoso, quer voltar para o lugar de cinzas, para coisas que já foram abatidas, queimadas? Tem que ser abatido. Uma outra reflexão no verso 10, ele tinha que estar com a roupa bonitinho, vestes de linho, ou tecido fino, porque o tecido do linho, ele era fininho, é porque Deus não queria que os sacerdotes transpirassem no ofício. Era para isso. O tecido branquinho representando santidade, e esse lado do suor para não permitir a humanidade ser aflorada, irmãos. Por isso a gente não tem como sair da santificação. Quando o homem foge da santificação, o seu homem abatido aflora. Mostra-se, revela-se a natureza caída. Por isso que precisamos se santificar todos os dias. E não era só uma veste de linho que se colocava, tinha que ter uma lâmina para que cada um dos sacerdotes ou o sumo sacerdote olhasse para a testa do outro, e ali tinha uma mensagem: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Porque a mitra tinha que estar na cabeça com uma lâmina de ouro, porque eles não poderiam se esquecer. Santidade tem que estar inculcada na cabeça. Uma vez que a gente se aparta de um estilo de santidade, nosso lado humano aflora, os gestos humanos afloram, a natureza caída aflora. Aí você volta a xingar palavrão de novo, aí você volta a assistir site pornográfico de novo, porque precisa ter um estilo de vida de santidade. Por que você fala isso, Miquel, com voz? Porque eu não sou o super-homem. Se eu não me encontrar com o lugar do abatimento, se eu não me vestir de linho, santidade ao Senhor, aquilo que eu já queimei outrora vai me atormentar de novo. E quando eu for ver, eu voltei a ser um pornográfico. Quando eu for ver, eu voltei a ser um mentiroso. Quando eu vou ver, eu voltei às minhas práticas obscenas. Tudo começa na mente. Por isso que a lâmina tinha que estar na
testa. Ou a gente crava a santidade na cabeça, ou Satanás vai colocar outra coisa obscena. Aí você passa 24 horas do seu dia pensando em pornografia e lascívia, porque sua vida não foi afetada pelo estilo de santidade ao Senhor. Quando vocês estão me ouvindo, diga amém. Graças a Deus. Glorificado seja o Senhor. Já são 8h01, irmãos. Vocês aguentam só mais 5 minutinhos? Amém, irmãos? Eu vou fazer igual aquela fala. Eu não gosto muito desses negócios, não. Essas frasezinhas que é para trazer entusiasmo. Se o teu glória a Deus for pequenininho, então eu não vou continuar, não. Tem que ser grandão. Aí os irmãos vão, glória a Deus. De vez em quando cola, mas às vezes não cola, irmão. Mas você aguentaria mais 5 minutos? Aí, E o negócio funciona às vezes, né? Aleluia. Vestes de linho, vamos lá. E aqui eu já vou partir para encerrar. Outra hora eu volto nesse texto e falo novamente. Não se podiam esquecer, irmãos, depois que você observava o altar do holocausto, antes do sacerdote entrar, porque até o altar do holocausto o povo poderia se achegar, mas do holocausto para a entrada do lugar santo era só se fosse sacerdote. E lugar santíssimo, sumo sacerdote. Fica se prendendo lá que você vai encontrar um sumo sacerdote, que não é Jesus aqui na terra. Jesus já entrou no lugar santíssimo, sumo sacerdote. Ele é o lugar de vida e acabou. Não precisa que outro sumo sacerdote. Não, irmão, isso é conversa fiada. Jesus veio como sumo sacerdote fiel. Amém? Mas quando o sacerdote iria entrar para o ofício no tabernáculo, tinha uma coisa chamada pia de bronze. Repita comigo, pia de bronze. E nessa pia de bronze ou pia de cobre, era o lugar onde se colocava uma porção de água. E o sacerdote não poderia nem ir até o altar do holocausto e nem entrar dentro do tabernáculo se eles não passassem pela pia de bronze. Na pia de bronze ele lavaria suas mãozinhas e os seus pés para ministrar o seu ofício. Isso era um ato de purificação. As pessoas querem que o fogo arda continuamente sobre o altar, mas não se purifica na bronze. As mãos toda manchada, coração iracundo, perverso, pensa malignidade. Você acha que Deus vai dar palco para bobo, irmão? Deus merece toda a honra e toda a glória. Aí como às vezes os homens não conseguem alcançar, aí precisa colocar às vezes até um fundinho para emocionar a pessoa, para entregar uma profecia. Olha só que hilário, irmãos. Aí precisa ficar caçando invenção para levar a pessoa a chorar. Só que se esqueceu que Deus olha para o interior do homem. Meu irmão, chorar, você chora até comendo uma comida boa. Meu Deus, que comida boa. Você chora, meu irmão, por qualquer coisa. Agora, só Deus sabe se dentro do nosso coração literalmente expressa adoração para Ele. Então, a pia era o lugar de purificação e também separação. Esta lavagem ritual simbolizava a necessidade de pureza e santidade contínua ao se aproximar de Deus. Aqui eu leio Efésios e outrora a gente dá uma discorrida melhor a respeito disso. Efésios capítulo 5, Ministério de Louvor já pode até vir, pode até subir. Do verso 25 ou 27 diz: purificando-a pela lavagem da água, pela palavra. A pia ou a aguinha que lavava a mão dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, nada mais, nada menos nos lembra daquilo que saiu de Jesus Cristo.
Jesus Cristo estava outrora dentro de uma casa, pegou uma bacia, tirou sua parte da sua túnica, colocou dentro da bacia, molhou e disse: eu preciso lavar os pés de vocês. Aí o santão de Deus olhou para ele conjecturando, tá, irmãos? Não está escrito assim não. Não, você não precisa fazer isso não, é o que tem que fazer. Aí, não, se eu não fizer, você não tem parte comigo, porque eu só tenho que lavar o pezinho de vocês. Aí Jesus dá o segredo: porque vocês já foram lavados pela palavra que vos tenho dito. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Vocês estarão limpos pela palavra que vos tenho dito. O melhor meio, isso aqui já foi ministrado, eu reforço: o melhor meio para se santificar, se lavar, é encontrar-se com a palavra de Deus. Aqui eu vejo que eu morri, aqui eu vejo que a salvação veio até nós, aqui eu vejo que não há mérito, ninguém fez por onde merecer, todos se extraviaram, se fizeram nulos, todos carecem da graça de Jesus. Você pode ter um dom maravilhoso, você pode ter um talento transcendente, mas Jesus ainda continua sendo o centro, e nós somos apenas mortais, barros na mão do oleiro. Não olhe para quem se vangloria, olhe para quem olha para a cruz e está morto. Abateu o seu ego, abateu sua vaidade. Eu não sou digno de nada, eu não tenho parte com nada. O Calvário me achou quando eu era um maconheiro. O Calvário. O Calvário me achou, Júnior, quando eu era um idólatra. Ele não me achou perfeito, porque os sãos precisam de médicos, mas sim os doentes. Aí eu disse para ele: cá estou eu, Senhor. Eu estava morto, mas eu fui achado. Se gloriando porque você estava morto, tá se envaidecendo porque você era escória da sociedade, mas Jesus te deu um banho na cruz, Jesus te lavou, Jesus te comprou e disse: se assenta na mesa dos príncipes. Tu não era nada, meu filho, mas eis aqui um reino. Eis aqui um reino para ti. Eis aqui um reino para ti. Como é que chegou? Chegou depressivo, ansioso, rancorosa, mas o Calvário nos achou. Se gloria não, o Calvário te achou muito pior, o Espírito te buscou muito pior. Nós não éramos nada, Augusto. Eu não tenho mérito de segurar isso aqui, mas o Calvário me viu, o Calvário me alcançou. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Satanás não nos pegou, porque
O Calvário chegou! O Calvário chegou! Não se apagará. O fogo arderá sobre o altar. Não se apagará. Não se apagará. O fogo arderá sobre o altar. Não se apagará. Não se apagará. O fogo arderá sobre o altar. Sobre o altar. Não se apagará. Não se apagará. Eu não sei você, mas o ambiente está diferente aqui. Eu te darei alguns minutos para você ruminar aí do seu lugar, mastigar a ministração. Pensa aí, como que ele te achou? Veja se mudou alguma coisa, Allen. Perceba que você pensa em ser aquele cara, ele não deixa. Perceba que você quer ser aquela mulher e o Calvário não permite. Uma vez que ele te abateu, não olha mais para trás. Não olha, não olha. Vai dando glória aí, meu irmão. Isso! Sacrifício vivo eu quero oferecer. Nosso louvor, acompanhe-nos. Seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor com os lábios, os corações esquecidos, hoje que pode ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós, hoje que pode ter tudo e não ter nada. Dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. Não vale! Buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Eu quero ser ousado nessa hora e convidar você que entrou aqui distante da cruz do Calvário. Talvez você trilhou até no caminho, mas hoje você está distante. O Calvário novamente te encontrou aqui hoje. Eu quero convidar você que se afastou,
a vir aqui à frente confessar a Cristo novamente. Venha. Miqueias, eu nunca confessei a Cristo como Senhor. O que eu faço? Vem aqui à frente e nos deixa orar por ti. Já veio o primeiro corajoso. E do que vale ter dias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar minha vida com a coração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Onde está você, meu querido ou minha querida? O altar te chama. O altar te chama. Eu quero confessar a Cristo, Miqueias. Vem aqui à frente. Tome coragem como nosso irmão e refaça sua aliança com o Senhor da igreja. Reata enquanto é tempo. Ouça a voz do Senhor e não endureça o teu coração. O altar te chama. Como é que você se encontra agora? Não importa, mas o altar vai queimar as tuas impurezas. E o sangue de Cristo te purificará de toda injustiça. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Onde está o segundo corajoso ou corajosa? O altar está chamando. O altar está chamando. Vem aqui à frente. O que? Só você. A oportunidade ainda está aberta. O que eu faço, Miqueias? Meu coração está queimando. Venha. Que o Espírito quebre essas amarras que te prendem no teu lugar. Que hoje Satanás não tome parte na nossa vida. Que ele quebre o arco, corta a lança, queima os carros com fogo. Pela última vez a gente vai encerrar, porque não é por força nem por violência, mas eu acredito que o Espírito Santo está incomodando. O Espírito está incomodando você aí no seu lugar. Porque meu coração salta, Miqueias? É você que o Espírito quer anotar queimando. Vão olhar para você e só vão lembrar do que foi abatido no Calvário. Não tenha medo de morrer no altar de Deus. Ele te fará uma nova criatura. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.
Meu irmão, o reino de Deus está sendo oferecido de cima desse altar. Talvez você está com dúvida, amanhã eu me decido. Não dá tempo de se decidir. Não há mais tempo, a hora é agora. A hora é agora. Confesse a Cristo enquanto é tempo, porque em breve a trombeta soará e a igreja não estará mais aqui. Não haverá mais congregações abertas. A oportunidade não vai perdurar. Por enquanto está perdurando, mas não vai perdurar por muito tempo. Estenda suas mãos para cá, Pai Santo. Eu te apresento juntamente com a tua igreja a vida do teu filho Jesus, que se reconciliou aqui hoje, ó Pai. E num ato simbólico, ele disse dentro do seu coração: eu creio na morte e ressurreição de Cristo. Senhor, que a vida dele seja inundada pelo teu Espírito, que ele saia desse local radiante, faminto, desejoso de comer mais coisas do teu reino. Ó Pai, nós ministramos sobre ele, que ele não olhe mais para trás, mas que ele prossiga para o alvo, com o seu nome no livro da vida. E todos digam amém. Aplauda o Senhor Jesus. Se é para ele, pode ser maior. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus.
Oh, irmãos. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Sabe por que depois alguns irmãos estão se jogando? Irmão, não repara o ambiente do culto, se lança aos pés da cruz, irmão. Nós não somos termômetros de Deus. Presta o seu culto para o Senhor. Vão sentir falta da porta da congregação assim, irmãos. Vão encontrar o templo comunhão rara, mas não vão ver mais essa chama sobre a terra. Alguns vão se lembrar, mas já vai ser tarde demais. Eu falo isso diante do Espírito do Senhor. Essa hora eu estava em outros lugares, meu irmão, minha irmã. É por isso que você vai me ver ensopado diante da presença de Deus. Porque outrora eu estava em outros lugares. Outrora diziam outras coisas sobre mim, Johnny. Mas depois que Jesus veio, acabou. Eu não sei falar de outra coisa a não ser do altar. Quem não amar o altar não vai se aproximar da minha vida, da tua vida. Só quem é do altar de Deus, só quem morreu pro mundo para viver segundo Cristo. Aleluia, aleluia. Eu observo alguns rostos aqui e eu reconheço que o altar abateu vocês também. Mas hoje vocês são uma nova criatura. Lá Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, pastor Adriano. Ele vai recolher as nossas lágrimas. Ele dirá para nós: vinde, 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 benditos de meu Pai, e recebei por herança o que já está proposto a vocês. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o Espírito de vida, disse Jesus, reforçou o apóstolo Paulo, ele nos livrou de todas as amarras. Oh, eu sinto saudade do fervor da igreja, de homens e mulheres loucos na presença do Espírito. Deus vai começar com uma onda de cura no nosso meio. O enchimento do Espírito na nossa vida. Esse dom que está enterrado vai saltar nessa hora. Esse machado que caiu na tua mão vai retornar de novo. Você vai correr na presença do Espírito. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor, queimando de amor, queimando de amor. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar, me desesperar. Eu quero me perder na presença do Espírito e varar as madrugadas orando. Eu quero perder o sono. Não comigo.
som das línguas sincronizando, o som do glória a Deus e aleluias, e Satanás perdendo o território. Principados e potestades correm do Hosana, porque Ele é maior, Ele é maior. Quando o valente guarda os seus bens, está em proteção e em cuidado, mas vindo alguém mais valente do que ele, o domina e fica com seus despojos. Cristo está tomando sua vida. Não mais refém de um remédio para dormir, não mais refém de um remédio para tratar ansiedade, depressão. Descerá sobre ti, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Perdeu a batalha, Satanás. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Jesus é maior, Jesus é maior. Esse lugar eu não darei, Sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja se descesse o céu, se descesse a mim, se fizeste em mim a tua morada, lugar de prazer. Se descesse o céu, se descesse a mim, se fizeste em mim a tua morada, lugar de prazer. Erga suas mãos aos céus e aplauda a presença do Espírito.